Minha mãe usava uísque toda vez que eu tinha dor de dente. Meu dente tá doendo. Você está vendo isso? É um comentário da minha postagem. A pessoa está criticando a minha testa, mas você sabe que isso realmente significa? Uma dor emocional. O maior vazio que eu tenho é isso. Uma dor na alma. Só que eu não resolvo esse tipo de dor. Cuido de dores físicas, como enxaqueca, dor da hernia de disco, da artrose de joelho, da fibromialgia, dor crônica em geral. Para essas dores, aí sim, contem comigo. Tá bom. Olha só que excelente ideia dessa médica. Ela conseguiu transformar esse negócio do bullying que o pessoal tava fazendo com ela pelas redes sociais em engajamento que acaba gerando visualizações que valem mais do que barras de ouro. E chupa quem fica fazendo bullying aí com essa senhora. O pessoal achou que ia atingir ela fazendo esses comentários desagradáveis e ela, de forma muito sagaz, usou a cabeça e pensou, tá aí, eu vou pegar esses comentários que o pessoal tá fazendo a respeito da minha testa e vou me tornar meio que conhecida, não por causa da testa, né, pessoal, porque eu tô usando a imagem da doutora aqui respeitosamente, inclusive força guerreira, porque a maioria das pessoas ia se vitimizar. Ai gente, tô falando da minha testa, eu vou processar um por um que fica aí fazendo esse tipo de piada desrespeitosa, mas a doutora não. Ela resolveu encarar esse desafio de frente. Eu já vi ela até falando em entrevista que tem gente que fala que ela poderia muito bem usar uma franja pra dar uma disfarçada, porque o pessoal repara mesmo, mas não senhor. Franja é pros fracos. Eu mesmo, por exemplo, queria ter a mesma coragem que ela. Todo mundo que acompanha o canal há mais tempo sabe que eu tenho uma questão com tetismo, senhores. Que esse é o maior vazio que eu tenho é esse. Nem quando eu vou na praia eu fico sem camisa, porque eu fico achando que tá todo mundo reparando na teta. E é exatamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo parabenizando a doutora. Eu que teria que fazer a mesma coisa. Gravar vídeo mostrando não só a cara, mas a teta também. E se alguém ficasse fazendo piadinha, ter tudo, não sei o que, isso ia gerar engajamento no vídeo e quanto mais comentários as pessoas fazem, independente se é positivo ou não, mais visualização o vídeo vai ter e no final das contas acaba compensando. Se eu passo constrangimento por causa da teta de graça, então por que não farmar com esse assunto? Eu não tô falando que a doutora fez o mesmo, né, senhores? A questão dela é outra, cabeça e tudo, mas a gente tem que admitir, sem levar em conta as capacidades dela aí como médica, mas se não tivesse essa questão aí que chamasse atenção nos vídeos, ela não ia fazer o mesmo sucesso, porque tem vários médicos aí que eu acompanho na internet que não tem nem a metade do engajamento dos vídeos da doutora, e esse negócio do pessoal ficar falando pra ela usar franja, colocar boné ou tentar mudar o visual dela, isso na verdade são invejosos, braço de merendeira. Como ela mesma falou, o problema não tá na cabeça dela, e sim na cabeça de outras pessoas que têm autoestima baixa e precisa ficar diminuindo os outros na internet, e cabeça neles. Se eu tivesse a coragem dessa doutora, não é que eu ia gravar vídeo só sem camisa, eu ia esfregar, eu ia viver sem camisa. As pessoas não têm o direito de ficar falando da minha aparência, por exemplo, nem da doutora também, porque ninguém é perfeito, e outra, isso aí da pessoa fazer um comentário desagradável pra tentar diminuir alguém que ela nem conhece, como a doutora mesmo falou de maneira muito sábia, diz mais respeito ao Jurandir que tá fazendo um comentário, que não é só homem que comenta coisas desnecessárias, tem muita mulher também que faz comentários que não agregam em nada, e até pessoas de outros países. Você viu no print ali que ela colocou que teve um cara que fez um comentário Frente Patriótico Manuel Rodrigues, provavelmente algum analfabeto que não conseguiu nem se expressar direito, e depois logo embaixo ali tem uma senhora de outro país que ela censurou lá, que escreveu La Nubia del Megamente, ou seja, essa abraço de merendeira nem é do Brasil e tá aí comentando o vídeo da doutora. Então isso significa que a doutora é um sucesso, o vídeo dela tá chegando até em outros países, e tudo isso por causa da personalidade da doutora. É claro que eu não vou cometer essa mesma indelicadeza, né, senhores, de ficar falando aí dessa questão da doutora. Repara que nos comentários as pessoas não conseguem nem ser criativas com esse negócio de megamente e eu gostaria de testar, igual um outro escreveu ali, e já a doutora reuniu todas essas informações e falou, beleza, já que processar um por um desse pessoal aí vai dar muito trabalho e de repente nem dei nada, eu vou farmar com esse assunto e vocês que lidem com isso. Inclusive, falando nisso, eu tenho autoestima tão baixa que até quando eu vou no Gordinhas Night Club solicitar um atendimento, até lá eu fico de camisa, eu não me sinto legal. Eu acho que a pessoa fica me julgando porque esse tipo de atendimento requer uma certa movimentação e a teta vai no mesmo ritmo, né, senhores? Se o cara engata uma quinta, a teta só falta bater na cara. E apesar de eu achar que isso é coisa da minha cabeça, mas mesmo assim eu não me sinto à vontade, sendo que eu tô pagando. E se eu quisesse chegar lá de teta de fora sem camisa, eu tenho direito, mas eu não consigo, senhores. Um dos
maiores medos que eu tenho, sabe o que que é? É virar um ponto de referência. Vamos supor que eu tô na rua um dia, sem camisa, tetas ao vento, aí alguém para pra pedir informação pra alguém onde que fica alguma rua, aí a pessoa, ao invés de responder normal, ela fala assim: tá vendo aquele tetudo ali na esquina? Passou ele, você vira a primeira direita. E jamais eu vou dar esse gostinho. Eu já fui até no médico ver isso aí, mas além da cirurgia ser extremamente invasiva, o cara falou que eu teria que usar uma sonda na teta e tudo, ia demorar um tempão pra eu me recuperar, e o plano de saúde da firma não cobria. E naquele momento eu meio que me conformei, pensei, beleza, né? Mas gostoso não é. E tá certo que isso é difícil acontecer, mas se eu tô numa conversa com alguém e de repente surge esse assunto de teta, eu automaticamente penso que a pessoa tá falando de mim, sabia? Eu até hoje não aceito muito bem esse negócio, porque nunca é só a teta, é sempre o combo, a teta e o braço de merendeira. A sorte que eu tenho é que quando eu era criança e tava na escola, eu era o gordão zoeira que sentava lá no fundo, só tirando sarro de todo mundo, mas como eu era completamente arredondado, a teta não sobressaía tanto. Mas eu lembro como se fosse hoje, quando eu tinha 18 anos, eu comecei a gostar de uma senhora e eu emagreci miseravelmente, eu passei de 120 quilos para 70 e por algum motivo que até hoje eu não entendi muito bem, a teta ficou. É por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, parabenizando a doutora aí pela atitude dela, e não tem esse negócio da pessoa se adaptar pros outros, não ficar fazendo comentário desagradável. Quando alguém fala que a doutora deveria usar um boné ou mudar o corte de cabelo, eu acho que ela se sente igual a mim quando alguém fala que eu deveria usar sutiã, já que a teta é um problema. Mas isso não existe, nem pra mim nem pra doutora. Ela é médica, como que você acha que ela vai atender os outros usando uma bombeta? Que credibilidade que ela vai passar? A mesma coisa eu também. O que que eu ia falar se alguém me pegasse no flagra usando sutiã? A pessoa ia pensar, deve estar usando calcinha também. Então eu já vou avisando, vocês vão ter que engolir a teta, a cabeça e o que quer que seja. A única dúvida que eu tenho é que certamente a doutora já era uma pessoa bem sucedida aí na carreira, mas na parte digital ela ficou famosa mesmo por causa desse bullying que ela sofreu e da forma como ela conseguiu reverter isso. Mas a dúvida que fica é a seguinte, beleza, a doutora já tá ficando bastante conhecida até fora do Brasil e eu gostaria de saber se no fundo o pessoal pode continuar comentando coisas desagradáveis porque isso vai gerar mais engajamento que vale mais do que barras de ouro, ou tá bom já? Porque eu imagino que chega uma hora que enche o saco, toda vez o mesmo tipo de comentário. Marcar consulta que é bom ninguém quer, agora ficar falando pra ela usar franja ou qualquer outro método aí pra não se expor desse jeito, aí vem um monte de gente pra encher o saco. Eu não sei exatamente o que ela pensa disso, porque como eu falei, quanto mais comentário, mais alcance o vídeo tem e mais famosa a doutora fica, mas de qualquer forma, eu deixo aqui os meus cumprimentos à doutora e que a questão da cabeça não seja um obstáculo que impeça a doutora de continuar gravando seus excelentes vídeos. E além disso também eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários e eu peço por gentileza, se você gosta desse canal, não escreva nada desagradável aí nos comentários, porque isso pode me prejudicar muito, então nada de exaltações. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Prochasca Barbella Masters, pessoas que têm uma autoestima baixa assim como eu, que acham que os outros ficam reparando na teta, quando na verdade as pessoas estão vivendo a vida dela e ninguém fica reparando nisso. E se for pra falar do defeito dos outros, a gente deveria começar já logo pelo bolivariano desbeiçado emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!